A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, no capítulo 13 de Mateus, entre os versículos 36 e 43, Jesus conversando com seus discípulos, e os seus discípulos pedem para que Jesus faça a explicação da parábola do joio. Então Jesus explica para eles que quem lança a boa semente é o Filho do Homem. E que a semente, irmãos, somos nós, os filhos de Deus. E, em contrapartida, o maligno é que lança o joio. E os filhos do maligno, observe o que Jesus falou, irmãos. Vamos observar. O filho do maligno é que lança o joio, que é o joio. Então, irmãos, neste mundo nós temos claramente dois tipos de pessoas, e não três, não quatro, mas dois tipos de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus ouvem a palavra do Mestre e a colocam em prática. E os filhos do maligno ouvem a palavra do Mestre, mas não seguem, desprezam a palavra do Mestre e ouvem a palavra dos homens e, além disso, irmãos, são levados pelo seu instrutor, o inimigo de Deus. E então, esses homens, que são o joio, acabam se tornando homens mentirosos, homens malignos, homens impuros, homens que fazem todo tipo de coisas que desagradam a Deus. E essa semana, irmãos, basicamente, se nós observarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós vemos claramente o que o inimigo está plantando no mundo atualmente. E o inimigo, ele quer destruir as nossas almas, ele quer arrebatar as nossas almas para o reino dele. Mas o reino dele, irmãos, vai ter um grande castigo. Segundo o Senhor Jesus, segundo o nosso Mestre, segundo o verdadeiro Filho de Deus, ele fala claramente que o joio será lançado no lago de fogo, aonde haverá choro e ranger de dentes. Eternamente, irmãos, eternamente. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não acreditam mais no inferno, mas acreditam no paraíso de Deus. Ora, irmãos, não vamos nos iludir com as mensagens, com os ensinamentos dos homens. Existe sim, irmãos, o paraíso de Deus, a felicidade, aonde os filhos de Deus brilharão como o sol, segundo Jesus falou, nessa parábola, explicando essas parábolas. Então ele fala claramente que nós, aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática, brilharão como o sol. Então, irmãos, vamos observar. Quando nós amamos a Jesus, segundo as palavras de Jesus, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E ele, Jesus, e o Pai, o Criador, o autor e consumador da felicidade eterna, ele estará conosco, nos guardando e nos protegendo. Por quê? Porque nós o escolhemos como asilo. Nós reconhecemos o Senhor Deus e obedecemos a sua vontade, vivemos segundo as suas leis e os seus preceitos. Então, quando nós ouvimos a Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Verbo, que é aquele que Deus coloca todo o seu agrado, que Deus coloca toda a sua afeição, como o próprio Senhor Deus falou a respeito de Jesus. Então, quando nós obedecemos o Filho, nós obedecemos também ao Pai. E quando nós amamos ao Pai, nós obedecemos ao Filho. Então, irmãos, não vamos cair nessa conversa, irmãos,
de que homens são sábios e homens são iluminados pelo Espírito de Deus. Ora, irmãos, quando o homem fala diferente de Jesus, ele não é iluminado pelo Espírito de Deus, e sim iluminado pelo espírito do adversário, pelo espírito daquele que quer destruir as nossas almas, que vai literalmente arrebatar muitos para o lago de fogo de enxofre, aonde o verme deles nunca se consome. Então, irmãos, segundo Jesus, ele nos adverte. E assim, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas parábolas, mas especificamente na palavra do joio, Jesus fala que existem os filhos de Deus que obedecem a Deus e existem os filhos do maligno que obedecem ao maligno. Então, segundo, irmãos, segundo as obras. As obras dos filhos de Deus são as obras segundo a palavra de Deus. As obras do maligno são literalmente contra a vontade de Deus e desprezam a autoridade de Deus, desprezam a sua palavra, desprezam os seus mandamentos, seus preceitos, suas leis, desprezam acima de tudo o Filho, porque o Filho veio e nos ensinou todas as coisas. Mas tem homens que vêm depois de Jesus e falam que Jesus não ensinou tudo, que ensinou a partir dele. A partir desses homens é que Jesus ensinou. Então, irmãos, vamos refletir. Jesus nos ensinou ou nos ensinou todas as coisas? Claramente sabemos que Jesus nos ensinou todas as coisas. E aquele que anda segundo a vontade do Filho, ama o Pai. Então, irmãos, vamos ficar atentos, tá bom? Vamos observar as palavras. As palavras de Deus são bem nítidas nos seus evangelhos. Então, quando vemos as palavras de Deus e a colocamos em prática, somos filhos de Deus. Mas se por um acaso, irmãos, cairmos e cometermos alguma coisa que desagrada a Deus, vamos pedir o perdão e vamos retornar ao caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Por quê? Porque somente no caminho da verdade e da justiça é que seremos como brilhos do sol, seremos brilhantes como o sol, segundo as palavras de Jesus no capítulo 13, versículo 43. Ok? Então eu peço para os irmãos sempre lerem a palavra de Deus e a colocarem em prática. Porque aquele que lê a palavra e não a coloca em prática é como um homem que edifica sua casa na areia. Mas o homem que lê a palavra do Senhor, crê e coloca em prática, produz boas obras. São como as árvores que produzem bons frutos. E como aquele homem também que constrói a sua casa sobre a rocha. Ok, irmãos? Então vamos sempre ouvir a Jesus, o Filho de Deus, para que possamos estar na presença de Deus e no dia do julgamento, sermos chamados como trigo, sermos colhidos como trigo para o celeiro do Pai Eterno. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de todos.